texto do capítulo 2 do livro do Êxodo diz assim. Acompanhe comigo a escritura sagrada. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma descendente da mesma tribo. A mulher concebeu e deu à luz a um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo mais escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos e o revestiu de betume e piche. Então pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. Sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio dos juncos e enviou a sua criada para tomá-lo. Abrindo, viu o menino, ele chorava. E ela teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias, para que crie o menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e o cria, que eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, que o adotou. Ela lhe pôs o nome de Moisés e disse: das águas o tirei. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Palavra essa que é revelada aos nossos corações. Aplica, Senhor, esse texto de forma concisa, poderosa, e que essa palavra se manifeste a nós de uma forma concreta, a ponto de nos ensinar, a ponto de nos corrigir, a ponto de nos abençoar, porque a tua palavra, ela é apta para redarguir. Sua palavra, ela é espada de 2 gumes. Sua palavra, ela é martelo que esmiuça a pedra. A sua palavra, ela é bendita e, portanto, nos quebrantamos diante da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia é cheia de histórias. Histórias tremendas. Histórias fantásticas. E essa história é mais uma dessas belas narrativas que a Bíblia nos oferece. O texto fala sobre o nascimento do grande libertador do povo de Deus, chamado Moisés. Em uma época que o Egito era a maior potência mundial, em que o faraó mandava em tudo, em uma época que o povo de Israel era escravo no Egito, mas o povo cresceu muito. O povo de Israel crescia demais. E por crescer demais, o rei do Egito, o faraó, ficou com ciúmes, achando que de repente poderia se levantar um grande rei no meio daquele povo de Israel e eles poderiam tomar até o reinado do Egito. Foi pensando nisso que o faraó deu uma ordem a todo o Egito, e a todo o Egito obedeceu isso. Que todo menino macho que nascesse era para que as parteiras matassem a criança no ato do nascimento. E assim houve grande matança. Mas a Bíblia conta que nessa época uma mulher chamada Joquebede e um homem chamado Arão tiveram um filho. E essa Joquebede viu que o menino era lindo.
e escondeu o menino por 3 meses. E não podendo mais esconder o menino, pegou, fez um cesto, betumou, passou o piche em volta, fechou direitinho e colocou o menino dentro do cesto e soltou no rio Nilo. E colocou sua irmã mais velha, Miriam, a moça, para ir cuidando. À medida que o cesto descia na correnteza do rio, Miriam ia cuidando de longe. Até que esse cesto chegou próximo a um lugar onde a filha de Faraó tomava banho, junto com as suas donzelas. E elas viram o cesto. E na hora que viram o cesto, pegaram. E a moça se encantou pelo menino, porque o menino era muito formoso. E ao se encantar pelo menino, a irmã dele, a moça, se aproximou e disse: você não quer que eu chame uma hebreia para criar esse menino? Ela disse: então chame. E ela foi e chamou a própria mãe de Moisés, Joquebede, para cuidar do menino. Levou para cuidar e a filha de Faraó falou: olha, a senhora cuide desse menino, trata dele, e eu vou te pagar o salário para você cuidar dele. E quando ele estiver grande, aí você me devolve. Essa é a história do nascimento de Moisés. Quando a mãe devolve para a filha de Faraó, o menino já grande, eles colocam o nome do menino de Moisés, porque o nome Moisés significa tirado das águas. Com essa história, irmãos, nós podemos aprender algumas coisas com a mãe de Moisés. Eu gostaria de hoje ativar o seu coração e o meu com relação à promessa que Deus tem para nós. Porque essa mulher, ela teve esse filho num momento em que não podia ter. Um momento em que a ameaça, aquelas pessoas, as mulheres que engravidavam, elas estavam sob ameaça. Ameaça de que se engravidasse o filho fosse macho, ele seria morto. Então a primeira coisa que eu quero considerar com os irmãos é diante daquilo que Deus fala conosco, diante da promessa que Deus tem para nós, com relação na vida dessa mulher, é que essa Joquebede, ela não deixou de gerar no meio de crise. Ela não se furtou de dar frutos, mesmo sabendo que podia perder o fruto. Mesmo sabendo que o menino poderia ser tomado e morto. Ela não evitou a gravidez. Ela não evitou o propósito. Ela não evitou a gravidez. Ela não rejeitou a promessa que Deus tinha para ela, mesmo sabendo que o tempo era temerário, o tempo era perigoso. Era terrível ter um filho ali, naquelas condições em que o faraó mandava matar. Ela não se furtou de gerar. Irmãos, e é comum a gente ver pessoas que em momentos de crises, em momentos em que os tempos são sombrios, é comum a gente ver pessoas evitando dar frutos, se escondendo, se esquivando de frutificar. E Joquebede, no entanto, não se esquivou de gerar um filho, não se esquivou de frutificar. Você pode estar enfrentando o que estiver enfrentando, não se esquive de frutificar, não se esconda de dar frutos. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo tal coisa, é perigoso, eu não vou encarar. Encara, irmão, sabe por quê? Porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Aquele que fez a promessa é fiel para realizar a promessa. Uma outra coisa que eu aprendo com a Joquebede, que além dela não se furtar em dar fruto, uma coisa interessante, irmãos, é que ela protege a promessa. Ela protege a promessa que Deus lhe deu. Quando o menino nasce, ela esconde o menino por 3 meses. Ela dá proteção àquilo que Deus deu a ela. Ela cuida bem daquilo que Deus deu. Tem pessoas, irmãos, que não cuidam daquilo que Deus dá. Ficava aí chorando por um casamento. Deus deu, não cuida.
Ficava pelos cantos, amargurada. Deus deu, não cuida. Amargurado, sofrendo. Agora Deus entregou, não cuida. Cuida da promessa que Deus te deu. Ficava pedindo um filho para Deus. Deus deu o filho, agora o filho fica aí. Todo catarrento pelo canto da parede, nas casas aí. Largado, abandonado, jogado. Cuide da promessa que Deus te deu. Ficou orando 6 meses para Deus dar um emprego. Deus deu, não cuide do emprego, não. Chega atrasado, bate ponto errado, dá o nó, vai para o banheiro, mexer no WhatsApp. Cuide da promessa que Deus te deu. Não queria a promessa? Agora receba a promessa e cuide bem da promessa, protege o que Deus te entregou. O que Deus te deu é bênção de Deus, o que Deus colocou em sua mão é bênção de Deus. E quando não der para proteger mais, lança aos cuidados do Senhor. Quando não depender de você, quando não depender dos seus esforços, é uma terceira lição que eu posso aprender aqui. Quando não depender dos meus esforços, lança aos cuidados do Senhor. Ela colocou num cesto, protegeu o cesto e soltou no rio. E colocou no rio. Só que colocou no rio, só que não colocou de qualquer maneira. Quando a gente lança as mãos do Senhor, lança os cuidados do Senhor, aquilo que Deus nos deu, a promessa que é nossa, quando a gente descansa no Senhor e coloca no curso do rio, para que Ele cuide, escute bem uma coisa, não é de qualquer maneira, não. Tem gente que fala assim, vou jogar na mão de Deus e Deus vê o que Deus faz. Não, colocou Miriam para ficar fiscalizando, colocou a irmã mais velha para olhar a promessa que está descendo o rio abaixo. O menino estava descendo o rio abaixo e a irmã mais velha ficou cuidando de longe. Coloque na mão de Deus, mas coloque com responsabilidade. Coloque sua promessa, seus sonhos na mão de Deus, mas coloque com responsabilidade. Miriam foi cuidando de longe. Foi cuidando de longe. E quando chegou lá, irmãos, a mulher, a filha de Faraó, se encantou pelo menino quando viu o menino no rio. Viu o menino chorando, achou o menino muito bonito. Sabe, quando você não se esquiva de frutificar, quando você protege aquilo que Deus deu, quando você lança na mão do Senhor com responsabilidade, quando você tem responsabilidade com aquilo que Deus te deu, fica tranquilo, porque se precisar Deus usar até o próprio inimigo, Ele vai usar e o próprio inimigo vai te favorecer. Você crê nisso? A filha de Faraó agora pegou e encantou-se pelo menino. Não desista, irmão, dos seus sonhos. Não desista da sua promessa. Foi Deus que fez? Foi Deus que deu? Então não jogue fora. Cuide com responsabilidade daquilo que Deus te deu. E se não der, e se fugir do seu controle, confia em Deus. Lança o teu pão sobre as águas. Com responsabilidade. Confia em Deus. Creia no Senhor, que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir a promessa. O Moisés foi encontrado lá pela filha de Faraó. A Miriam encostou, a Miriam viu e conversou com ela. Falou, eu conheço uma mulher hebreia que pode cuidar do menino. Levou para a própria mãe. Levou para Joquebede. Joquebede recebeu. E além de cuidar do próprio filho, ainda a filha de Faraó pagava o salário para ela. Vai acontecer coisas na sua vida. Se você se dedicar à promessa que Deus tem para você, vai acontecer coisas na sua vida que as pessoas não vão saber explicar. Se você se dedicar a isso que Deus está falando essa noite, vão acontecer coisas na sua vida que as pessoas não vão saber explicar. Mas como aconteceu isso com ele? Mas como aconteceu isso com ela? Sabe o que é? Não rejeitou de dar fruto, não se esquivou de dar fruto no momento de tribulação, no momento de perseguição. Porque existem cristãos que no momento de perseguição ele para de frutificar. Era muito fácil ela falar, não, de jeito nenhum. Não vamos engravidar agora de jeito nenhum. Não podemos engravidar, porque se for menino, nós vamos perder.
Ela podia falar isso com o marido dela, no entanto, ela não se furtou de dar fruto. Não deixe de gerar em tempo de crise. Não deixe de frutificar só porque os tempos são difíceis. Proteja bem sua promessa. Cuide bem da sua promessa com responsabilidade. Cuide da sua fé com responsabilidade. Porque quem confia em Deus, quem depende de Deus, Deus move os céus e a terra em favor daquele que confia. A filha de Faraó pagou para que a mãe dele cuidasse dele. Só que no tempo certo ela devolveu. Ela foi honesta, mesmo sendo filho. Você pensa que é fácil devolver o filho? Ela sabendo que o filho era dela, não podia nem falar. Ela não podia nem falar que o filho era dela. Ela não quis fugir. Ela não quis dar uma desperta. Porque tem gente que para conquistar a promessa, dá uma desperta. Tem gente que para conquistar certas promessas passa por cima dos outros. Foge, mente, engana. Essa mulher não. Cuidou do filho e agora foi devolver para a mulher, para a filha de Faraó. E ele foi chamado Moisés, tirado das águas. Não desista da promessa que Deus tem para ti. Não deixe de frutificar quando os tempos forem difíceis. Não pare de dar frutos quando os momentos forem tumultuosos. Cuide bem do que Deus está te dando hoje. Se fugir ao seu controle, lance na responsabilidade das mãos de Deus. Porque Deus sabe cuidar mais do que você. Deus sabe cuidar. Não tem quem deixe na mão de Deus algo que não volte para Ele de uma forma multiplicada. Ela lançou o menino no rio, a mulher achou, e além de encontrá-lo, o menino, trouxe o menino e ainda pagou o salário para ela cuidar do menino. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Faraó é o símbolo do diabo. Faraó é o símbolo do inimigo. Mas só que se Deus quiser, Deus faz o inimigo virar obreiro. Se Deus quiser, não vem me chamar de herege não. Se Deus quiser, Deus faz o diabo virar obreiro. Eu até sempre pensei que o diabo é o obreiro de Deus mesmo. Na soberania de Deus, até o diabo trabalha para Deus. Sabia disso? Porque tem gente que só converte quando o diabo atenta bem ela. Então se o diabo atenta e ela vem, converte, muda de vida, então o diabo trabalhou para Deus. No fundo, está tudo sob o controle de Deus. Você vê que Faraó era o inimigo que estava mandando matar as crianças. Agora está financiando para cuidar de Moisés. Está mandando sustento para cuidar do menino. Deus vai inverter os valores, não tenha medo. Estou profetizando nessa noite aqui. Quem quiser, levanta a mão para receber. Deus vai inverter os valores e Deus vai financiar o seu sonho. Deus vai financiar a sua promessa. A sua promessa não caiu no descrédito, não caiu na desesperança. A sua promessa está de pé e quem fez a promessa foi Deus. E se precisar ele movimentar o Egito, movimentar o Faraó para financiar a promessa, ele vai financiar. Só aquele que acredita nisso, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. Deus está financiando a promessa de muita gente aqui nessa noite. Deus vai mandando bancar a sua promessa. Ah, mas falta isso, falta aquilo. Eu estou enviando um recurso. Lança a promessa nas águas, nas minhas mãos, com confiança, porque eu sou o teu Deus, estou contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Eu sou o Deus dos teus pais. Sou o Deus que cuido de ti, de dia e de noite. Jamais te abandonarei. Coloca a promessa na minha mão com responsabilidade, porque estou cuidando de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Não deixe de frutificar em tempos de crise.
não deixa de dar frutos, mesmo em momentos traumáticos. Essa nação brasileira passou por uma crise aí, está passando ainda uma crise tremenda. Muita gente parou. Muita gente desistiu. Muita gente que dava fruto não dá mais. Porque perdeu o foco da promessa que Deus fez. Parou de gerar. Por que você parou de gerar? Não foi eu que te chamei e te dei a promessa? Ela protegeu a promessa durante um período. Quando não deu para esconder mais o menino, ela lançou no cesto, nas águas, sabe? E colocou a irmã Miriam para cuidar de longe. Isso significa ser responsável com aquilo que Deus faz por nós. Responsabilidade. Foi Deus que deu. É perigoso. Mas eu vou colocar a minha promessa na mão de Deus. Às vezes o rio é perigoso. Lançar esse cesto é temerário. Mas eu sei em quem tenho crido. E estou colocando a minha promessa, aquela que Deus fez, na mão de quem pode fazer. Na mão de quem sabe fazer. Aquela viúva, ela só tinha 2 filhos, o marido estava morto e ela estava com dívida, e os credores foram na casa dela levar os 2 filhos para serem escravos. Ela foi ao profeta e falou com o profeta, e o profeta falou: entra dentro da tua casa, tu e teus filhos, pede vasilhas emprestadas na vizinhança, vai, deita o azeite. Sabe, aquela mulher pediu conselho ao profeta. Por quê? Porque a ameaça dos credores iam levar a única promessa que ela tinha, que eram os filhos dela. O sonho dela eram os dois meninos, e os credores queriam levar. Agora ela vai para dentro da casa dela, com responsabilidade. Crê na promessa, crê naquilo que o profeta falou, acredita no que Deus tem falado, e agora ela vai lá para o escondido do seu quarto, começa a deitar azeite, e azeite não começa a multiplicar e não acaba mais, e Deus dá segurança para ela. Aquele azeite ela vende, aquele azeite ela paga as contas, ainda sobra para ela comer, ela e os filhos dela, e Deus poupou a promessa dela, que eram os filhos dela. Deus garantiu a promessa, sabe? A promessa que Deus te deu, Ele te sustenta. A promessa que Ele te fez, ela está de pé, Ele sustenta a promessa. Você não vai perder a promessa, a sua promessa não vai cair por terra. A sua promessa está de pé, irmão, varão ou mulher de Deus. Deus fez a promessa e está sustentando a promessa. No caso de Joquebede era aquele menino. No caso dessa viúva eram os 2 filhos. E no seu caso a promessa pode ser uma coisa ou outra, não sei. Deus falou contigo já sobre algo, Deus já te entregou algo. Fica tranquilo. Não pare de gerar se os momentos são de crise. Não pare de frutificar se os momentos são difíceis. Não pare. Tem tanta gente que numa crise financeira para de ser dizimista.